Então, capítulo 3 continua, né, falando, recordando, né, vitórias, né, as vitórias do passado, e a gente vai notar, né, e é uma coisa importante ser notado, é que Deus está recordando cada vitória do seu povo. Deus mesmo, não é o povo que está recordando, né? Deus, Ele está lembrando as pessoas aqui pela boca de Moisés, cada etapa. Primeiro lembrou da saída do Egito, do tempo que eles passaram lá naquele deserto, de todos os percalços. Agora Ele está lembrando das guerras, né? Uma guerra que foi vista no capítulo 2, e agora Ele termina, né, de ver essas guerras no capítulo 3, que são as guerras que aconteceram antes deles entrarem na terra prometida. Então, praticamente assim, com exceção lá dos midianitas, não vai ter mais guerra para ser lembrada. Mas um detalhe aqui é que a vitória de ontem não deve servir, meus irmãos, para hoje, no sentido que, olha, pode servir de exemplo, né? Pode servir de motivação, mas quando uma pessoa começa a contar muito o passado, né? Quando aquilo que está feito, já está feito e tem que ser tudo que foi feito, então está errado, né? Nós temos que aprender a olhar para frente. O que aconteceu para trás, se a igreja trabalhou, se a igreja deixou de trabalhar, é uma coisa que ela vai dar conta para Deus. A igreja não pode ali recuperar o que aconteceu lá atrás, né? De trabalho ou, né, coisas ruins, mas a igreja pode olhar para frente. E ela olhando para frente, ela tem que ver como é que ela vai servir a Deus melhor. O que eu tenho que fazer para servir a Deus melhor? Então, para que vai servir o passado, né? Vai servir para a gente tomar de exemplo. Eu acho que tem um versículo aqui muito importante que a gente não leu, aqui no capítulo 3, né? Você vai notar aqui que é o versículo 21, né? Que o Josué, ele vai receber essa palavra aqui. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos que tu passarás. Então está dizendo, olha, presta atenção em tudo que já aconteceu, né? Mas lembra que Deus ainda vai poder fazer muito mais coisa. Então, irmãos, quando a gente imagina que muito mais coisa pode ser alcançada pela igreja de Cristo se ela olhar para frente, em vez de ficar olhando para trás, por mal ou bom que foi o nosso passado, então nós estamos no caminho que Deus gostaria que nós estivéssemos. Aqui recorda a vitória contra Og, né? No capítulo 3, vamos ler aqui de novo o versículo 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Deus está lembrando dessa vitória aí, né? Israel, como conta o livro de Números, ele pediu passagem para o rei amorreu, o Sion, que era parente desse aqui, né? Ancestral, tudo era amorreu ali, tudo morreu. Então pediu, olha, a gente vai passar, a gente vai pagar a água, a gente vai pagar a comida. E o Sion, ele não quis ouvir. Simplesmente a gente olha assim, né? Até me perdi aqui, né? Simplesmente o Sion, ele chegou e disse, não, nós vamos guerrear contra Israel. Bem, Israel não buscou uma luta contra Sion. Por quê, pastor? Porque aquela parte não era a terra prometida original. Então ficava do outro lado do rio. Eles só estavam pedindo passagem. E aí o rei, né, abastado, descendentes também ali, aquela turma toda dos gigantes. Então vamos ter uma guerra fácil contra Israel. Perderam a batalha. Agora, era um pedaço, né, desse império amorreu, desse reino amorreu, que ficava no sul, cuja capital era Esbom. Agora, lá no norte, né, tinha esse gigante aí, que a Bíblia está falando quem ele é, né? Se você olhar aí, né, Og e o reino dele causava terror.
versículo 11 aí, se você ler comigo aí no versículo 11, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes, e eis que o seu leito, um leito de ferro, né, está lá com os filhos de Amon, em Rabá, de 9 côvados era o seu comprimento. Então, se pensar, meus irmãos, 9 côvados vai dar mais de 4 metros. Como é um côvado comum, ele faz questão de dizer isso, vamos imaginar que ele só tenha 4 metros. Eu fico pensando aqui, que eu não tenho nem 1,70 m, né? Assim, imagine, nós medimos aqui ontem, né? Ontem o engenheiro estava aqui fazendo muitas medidas, e aqui deu 4,17 m. Essa parede aqui deu 4,17 m. É possível que ele tinha a altura dessa parede aqui, né? É muito grande. O homem era grande. Agora, imagine, meus queridos irmãos, né, enfrentar uma pessoa dessa. Agora, uma pessoa dessa é soberba. O reino dele, aqui no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, quando começa a falar das cidades, né, versículo 4 e 5, diz assim: naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não lhe tomássemos, 60 cidades, né? E olha o 5, todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. No final do versículo 13, a palavra de Deus explica para nós que aquela terra, meus irmãos, aquele lugar onde morava o Og, todo aquele montante, né, 60 cidades, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: aquela terra era a terra dos gigantes. Então era um lugar que aterrorizava, e por isso talvez quando eles viram, né, a turma lá do sul apanhar dos israelitas, eles não pensaram 2 vezes, eles pegaram tudo que tinha, o tamanho que tinha, a grandeza que tinha, as armas que tinham, porque era um povo muito mais avançado belicamente que Israel, e partiu contra Israel. A diferença não é, meus irmãos, de homem para homem. Você sempre lembre disso numa guerra onde o povo de Israel, ele se envolve. Não se engane com o que você está vendo na televisão, tá? Logo, logo o mundo inteiro vai estar contra Israel. É profético isso. Agora, veja que de homem para homem, um israelita jamais venceria um amorreu, como não venceria um filisteu, de homem para homem. Mas ali não era uma questão de homem para homem, era daquela nação contra Deus. E por isso, quando eles vão contra o povo de Deus, eles vão contra Israel, o que é que acontece? Eles, assim, meus irmãos, Israel, dentro da vontade de Deus, é invencível. Simplesmente, Israel, dentro da vontade do Senhor, é invencível. Então, mais uma nação, ela foi derrotada. Derrotada, né? Israel só pôde derrotar mesmo pelo poder de Deus. Dá uma olhada no versículo 2. Então o Senhor me disse: não temas, porque eu dei ele todo o seu povo e toda a sua terra, eu tenho dado a sua mão. Veja o detalhe do versículo 2, que Deus fala assim: olha, o Og, o gigante, ele saiu para pelejar com vocês, ele tem 4 metros de altura, ele é muito forte, né? O seu reino é muito forte. Então Deus está dizendo: ele, esse gigante, e também todo o seu povo, eu dei na mão de vocês. Então a vitória foi de Deus. Deus venceu os amorreus. Aí a gente aprende uma coisa aqui, né? O valor de se sentir avisado. Por que isso? Porque Og não precisava ter morrido. Deus não queria que Og morresse. Deus não queria que as pessoas da sua nação, uma guerra é uma coisa terrível. Você nunca deseja guerra. Você sempre ore pela paz. Não fique imaginando que um povo em guerra é um povo que vai se dar bem. Além da miséria, além da peste, além da fome, além de todos os problemas, você vê o quê? Você vê morte de rapazes, de moças, de mulheres, de crianças, bebezinhos. Isso é guerra. Então, irmãos, guerra, a pessoa está com medo de morrer.
Ela mata para ela não morrer. Infelizmente, guerra é assim, né? Não tem jeito. Agora, Og não precisava ser destruído, né? Eles começaram a guerra. Leia o versículo 1 atentamente. Nos viramos, subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Não foi Israel que foi lá fazer a luta contra Og, foi Og que partiu contra Israel. Agora, ele poderia receber um aviso, né? Poderia. Puxa, nossos irmãos lá do sul, eles não atenderam o pedido de Deus, e eles foram derrotados, eles foram mortos. Ah, quer saber? Eu não vou brincar com isso não, hein? Né? Então, quantas coisas ruins acontecem porque nós não nos damos por avisados. Quantas coisas ruins, né? Avisado por Deus, e tem pessoas que nos amam também, eles nos avisam, mas entra por aqui e sai por aqui, né? O naufrágio do capítulo 27 do livro de Atos. Paulo disse, olha, esse navio vai afundar, né? Estamos correndo perigo de vida, é melhor ficar aqui nesse porto. Aí o capitão, né, resolveu atender lá, né, outra pessoa, e eles foram água abaixo. O barco naufragou. Mesma coisa a morte de Acabe. A morte de Acabe, meus irmãos, é clássica. O profeta chega, fala, ó, vocês vão ser derrotados, né, vocês vão morrer, né, você vai morrer, Acabe. E o Acabe, ele manda prender, já estava preso, mas põe de volta na cadeia, esse profeta, agoreiro, né? Só me profetiza o mal. Não, ele só queria ajudar. Na verdade, as pessoas que nos amam, Deus que nos ama, quando Ele nos avisa, é por amor, é porque Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem, né? Então, escute a voz de Deus, escute o bom conselho, né? Esse versículo em Provérbios é importante na nossa vida espiritual. O avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Alguém avisou, ó, não vá por aí não, né? Por quê? Porque tem um leão aí. Ah, né? Não diga, né? Eu aqui não vou passar por aqui, tem um leão, né? Avisa, tem um leão aí. Eu não tenho medo de leão, vai que é mentira, vai lá. E o leão mata a pessoa. Então, o avisado, ele, meus irmãos, vê o mal e se esconde. É o simples que gosta de sofrer a pena, né? E também esse versículo lá em Jeremias, que diz assim, o que se dá por avisado, salvará a sua vida. A pessoa que se dá por avisado. Já vi, a pessoa me avisou, graças a Deus que essa pessoa me deu esse conselho, me avisou desse mal que eu ia fazer e não fiz, né? Então a Bíblia está dizendo assim, o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Eu acho que um exemplo, né, de olhar o que Deus está fazendo e falar assim, o quê? Eu que não quero briga com esse Deus. É os gibeonitas. Meus irmãos, os gibeonitas eram cananeus. Eles sim estavam condenados à destruição. Um povo condenado à destruição. Ouviu dizer o que aconteceu com o Egito, o Mar Vermelho, o Seom, o Og, ou seja, os homens aí é valente mesmo, eles estão chegando aqui, derrubaram as muralhas de Jericó, então se vestiram lá com uma roupa velha, um pão bolorento, chegaram em Josué, a gente quer fazer uma aliança com vocês. Não era verdade que eles moravam longe. Onde vocês moram? Ah, numa terra longínqua aqui, né? Vamos fazer, que aliança vocês querem fazer? Não, aliança que vocês não vão nos matar, né? E o Josué disse, então está feita a aliança, né? Eles moram longe mesmo, né? Não, então vocês vão morrer não. Aí no outro dia, quando eles vão lá, meus irmãos na cidade, quem que está lá? Os gibeonitas, né? Foram enganados. Josué foi enganado. Só que ele deu a palavra dele. E depois, meus irmãos, apesar dos gibeonitas ficar numa situação assim, abaixo, foram eles que cuidavam do templo, sabe? Assim, no sentido da lenha, das pedras. Teve um privilégio muito grande. Você vê, tudo que eles fazem é o quê? É se dar por avisado. Eu que não quero lutar com esse Deus, brigar com esse Deus, enfrentar esse, não, eu não. E aí eles conseguem salvar.
não somente as suas vidas, mas eles conseguem poupar a vida de seus filhos, de suas esposas, salva tudo. Quando a gente se dá por avisado, está dali, né? O que se dá por avisado, Jeremias 33:5, ele salva a sua própria vida, e a vida de quem está junto, né? Muito bem, irmãos, aqui do versículo 12 ao versículo 18, nós temos a partilha de Canaã oriental. Quando você olha ali, né, Deus está falando como é que foi a repartição da Canaã oriental. A meia tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, eles não queriam entrar em Canaã. Isso nós vimos no livro de Números. Deus chamou a atenção, né, através de Moisés. Aí eles fizeram um acordo. Não, a gente deixa a nossa família aqui, as mulheres, as crianças, o gado, e vai lutar com vocês. Ah, então tá bom. Se for assim, vocês podem ficar do lado de cá. Então, foi feito um acordo. Olha só, né? Quando você lê do versículo 12 a 18, não é mencionado esse erro, né, de não querer entrar em Canaã, como acontece no livro de Números, que esse erro ele é colocado em pauta, né? Por quê? Porque foi uma situação espiritualmente resolvida. Eles entraram num acordo espiritual. Não, a gente vai lutar com vocês, depois a gente volta, né? Então, desde que espiritualmente aquele problema foi resolvido, né, não é costume de Deus ficar levantando novamente a questão, né? Uma pessoa tem uma questão com o outro, tal, uma discussão, e aí o que acontece? Eles chegam num momento de paz, entram num acordo, graças a Deus, aí qualquer coisinha que acontece, mas você fez isso para mim, mas você fez aquilo, né? Começa tudo de novo, a gente fala assim, desenterrando defunto, né? Então começa de novo, olha, do versículo 12 ao 18, Deus não toca mais nesse assunto, porque não é costume de Deus renovar as questões passadas dos nossos erros, como fazem os homens. Aí até tem um versículo em Provérbios, né, 17:9, o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão, ele separa os maiores amigos. Isso é uma coisa que tem muito mesmo, né? O camarada, né? Aquela pessoa que ele tem uma auréola de santidade dentro dele, né? Mas na verdade ele está sempre pronto para colocar uma pessoa contra a outra. Então esse tipo de pessoa a gente tem que tomar cuidado, né? Olhar e dizer, opa, calma lá, né? Esse aqui está querendo separar os maiores amigos, né? Outra coisa interessante desse versículo, que não teve lançamento de sorte, como aconteceu do outro lado, em Canaã ocidental, né? Lá sim, cada tribo recebeu por sorte, de acordo com o tamanho da tribo, etc. Cada um, né, as linhas foram sorteadas. Desse lado não. É porque que lá foi sorteado, desse lado não foi sorteado. Lembra daquela questão de vontade diretiva e vontade permissiva? Quando você está na vontade diretiva de Deus, é Ele que vai escolher o lugar que você vai ficar, correto? Então, é com Ele, a responsabilidade é dele, quando você está debaixo da vontade diretiva de Deus. Agora, quando você está na vontade permissiva de Deus, bem, Deus, na misericórdia dele, Ele fez isso, né? Deixou eles ficar lá no lado oriental do Rio Jordão, mas cada um por si e Deus para todos, né? Vocês vão ter que conquistar, e aquele que conquistou o lado mais difícil, fica com o lado mais difícil. Agora tem uma coisa, a melhor terra, a terra de Bazã, da onde tem aquele versículo, ó vacas de Bazã. Irmãos, é um lugar bonito, no meio daquele deserto, é um lugar lindo, com grama. Sabe, eu infelizmente, né, eu tinha aquele celularzinho que depois quebrou, não virou mais nada. Tirava foto das vacas de Bazã. Aquilo é uma coisa monstruosa. Aquilo ali parece um hipopótamo, de tão grande que é uma simples vaca naquele lugar. Só que assim, um lugar tão bonito, né?
Um lugar tão verde no meio daquele areião todo. Quanto custa ficar num lugar daquele? Se fosse do outro lado, seria Deus escolhendo, mas desse lado não. Desse lado, meus irmãos, a tribo de Ruben, que era mais fragilizada, ficou ali perto dos amonitas. A tribo de Gade, né, essa aí, um pouquinho mais corajosa, ficou ali entre os dois ribeiros, mas aquela região ali, costeando o mar da Galileia, a região de Bazã, aquilo é lindo demais. Aquilo ali, quem tomou conta, foi os valentes da família de Manassés. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 3, né? No versículo 13. O restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og. Onde é que esse gigante morava? No melhor pedaço, no lugar melhor, ué. Ele podia mais, não é assim que funciona? Então ele morava no melhor lugar. Eu dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argobe, por todo o Bazã, que se chamava terra de gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até o termo dos Jesuritas, Maacatitas, e deu o seu nome a vote Jair até os dias de hoje. Então, Jair, Jair, né? Ele foi lá, foi com os seus guerreiros, sua família, o seu clã, e eles tiveram coragem de tomar aquele pedaço. Então, eles ficaram com aquele pedaço. Mas para mostrar, irmãos, que Jair, não é Jair não, né? Não teve sorteio, cada um precisou conquistar o seu espaço. Motivo é porque eles estavam debaixo da vontade permissiva de Deus, né? Então, é uma luta grande. É como uma pessoa, quando ela casa debaixo da vontade permissiva de Deus e não diretiva. É uma luta, é uma batalha, sabe assim, é uma guerra, sabe, vai ser luta até o fim, né? É como uma pessoa que ele escolhe um trabalho dentro da vontade permissiva de Deus e não da vontade diretiva. É luta, é trabalho, é a mesma coisa, irmãos, né? Tudo que é feito assim, mais para o lado humano do que espiritual, vai dar trabalho. Quer dizer que Deus vai amaldiçoar? Não, mas quer dizer que Ele está assumindo os seus riscos. Isso a gente já viu em lições passadas, né? E Deus aqui, Ele vai dar uma palavra, né? Do versículo 18 ao versículo 20, lute pelos seus irmãos. 2,5 tribos, né, ficaram desse lado. Então, este foi o conselho de Deus para as 2,5 tribos. Olha, vocês vão ter que lutar pelos seus irmãos, tá certo? Depois que a gente se estabelece, que a gente está bem, os outros que se virem, não é assim? Eu já estou bem. De repente você tem assim pessoas que te ajudaram, você crescer, você se estabelecer, e de repente você então realmente cresce, se estabelece, e aí você passa a chutar, a humilhar, você passa realmente a maltratar aquelas pessoas, porque você já está estabelecido. Então, Deus não aceitou que eles ficassem daquele lado de mãos cruzadas, e disse, não, vocês vão ter que ir, vocês vão ter que lutar. É o que diz aí do versículo 18 até o versículo 20. Vamos dar uma lidinha no versículo 18? E no mesmo tempo, eu vos ordenei, dizendo, o Senhor vosso Deus, vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então Deus disse, olha, o gado de vocês está aqui, as mulheres, as crianças, vocês, então vocês deixam tudo, e vocês passem o Jordão com os seus irmãos. Essa foi a ordem de Deus. Passai armados, vão na frente dos seus irmãos, ou seja, lute para que os seus irmãos fiquem bem. Eu acho que esse deve ser o desejo da igreja, que todos os irmãos estejam bem, que Deus, na misericórdia dele, possa abençoar, que todos. Qual é a nossa oração, né? Quando você vai orar, você está orando pelos irmãos, qual que é a necessidade, né? Lembro que quando eu ainda estava em Gália,
A gente, assim, tinha algumas pessoas lá na igreja, né, alguns irmãos que não tinham casa ainda, né? E a minha oração é que todos tivessem uma casa. A única que dava mais problema para ter uma casa era a irmã Edith. Por quê? Porque a irmã Edith, o marido abandonou ela, praticamente, né? Tinha um menino de criação lá, coitadinho, o André, sofreu muito também, aquele menino, né? E ela já era uma pessoa completamente deficiente, andava na cadeira de roda. Como é que uma pessoa dessa vai comprar uma casa? É impossível, né? A gente foi fazer uma inscrição lá e não deu certo, porque, né, não tinha um comprovante de renda do marido lá, não sei de onde. Aí estava acabando o dia, graças a Deus, né? Uma senhora lá, que era mulher mulher, né, do prefeito, ajudou e disse, não, então traz outro dia o papel como se tivesse, né? Ou seja, conseguiu fazer a bendita da inscrição. E aí, passou o tempo, eu me lembro que uma senhora que estava junto, o povo é muito maldoso, né? Falou assim para ela, mas nessa condição que a senhora não pega a casa, não. O povo é maldoso, né? Coitadinha, a irmã de Tia, era bocuda também, né? Quem conheceu ela sabe que ela era, né? Você falou alguma coisa de Deus, que Deus ia colocar a mão e coisa e tal, e foi, né? E quando o Mário Covas veio entregar a casa, o nome dela que saiu e ela recebeu da mão dele a chave, né? Olha, irmãos, Deus faz as coisas, Deus faz. Mas quando a gente está bem, a gente quer orar pelos irmãos que ainda não estão, pela saúde deles, pelo bem-estar físico, espiritual, pelo bem-estar material, inclusive. Está precisando de um emprego? Vamos orar, vamos pedir para Deus, né? E orar com fé, falar, Senhor, ajude o irmão aqui, está sem emprego, né? Eu tenho emprego, Senhor, eu queria que ele tivesse emprego. Então, quantas vezes nós clamamos em favor dos nossos irmãos? Por isso que Deus está falando, né? Lute pelos seus irmãos. Tem um versículo marcado aqui de Hebreus, capítulo 13, versículo 16, né? Vamos dar lá uma olhadinha em Hebreus, capítulo 13, e versículo 16. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Beneficência por isso que fala, hospital beneficente, lá de Bauru. Lá tem um hospital lá que é beneficente, né? Por que tem essa palavra? Porque é o desejo deles ajudar. Por aquela placa está dizendo, você pode vir que nós vamos te ajudar. Beneficente é isso. É uma pessoa predisposto mesmo, né, a ajudar, mesmo quando ele não pode ajudar. Ele tem aquela predisposição em fazer. E outra coisa, não esqueçais a comunicação, né, de você perguntar, o irmão está bem? Está precisando de alguma coisa, né? Olhar mesmo, estando na possibilidade. Se não tem possibilidade, é simples, olha, não posso. Mas se pode, né? Por que não? É o que Deus está falando. Lute, vá lá, lute para os seus irmãos. Aí as duas últimas palavras, vamos lá no capítulo 3, para a gente terminar. Primeiro aqui, né, do versículo 21 até o versículo 23, é o conselho que Deus deu para Moisés. Vamos ler aqui, muito, muito bonito esse conselho. Também eu dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos têm visto tudo que o Senhor Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos que tu passarás. Não os temas, porque o Senhor vosso Deus vai lutar por vós. Também eu pedi graça ao Senhor naquele tempo. Então, isso aí já passa para outro assunto, né? Então, olha, duas coisas que o Moisés pede. Olha para o discípulo dele e diz assim, Josué, olha para tudo o que Deus tem feito. Olha para trás. Ele está falando disso. De tudo que Deus tem feito. Quantas coisas Deus tem feito? A gente coloca até o que Deus fez hoje, né? O que Deus tem feito hoje? Deus move. Meus irmãos, Deus é assim, né?
Eu estava orando, semana passada, orando, Senhor, toca no coração lá, né, do engenheiro, para ele se mover, para a gente, né, ter assim um momento, né, de sentar junto de novo aqui, para ver as coisas. Mas ele é um homem muito ocupado, muitíssimo ocupado, né? E não é que ele estava assistindo a nossa live domingo, e ele disse, ei, eu estava vendo a live de vocês lá, né? E aí pensei, puxa vida, né? Eu tenho que apressar isso. E aí ele ouviu falar alguma coisa dessa padaria que a gente montou aí, e até mostrei para ele ficou muito feliz, né? Ele disse, olha, pastor, eu vou colocar alguém para me ajudar, para poder adiantar essas coisas para vocês, né? O senhor pode ficar sossegado, sair, qualquer custo vai ser meu, né? Inclusive, quando for para tirar um calhetão desse, eu tenho um amigo que tem um guincho, ele vem aqui, ajuda vocês. Fico pensando, né? Deus faz tanta coisa. Deus, ele vai usando as pessoas de uma forma tão grandiosa. Olha o que Deus tem feito. Isso nos motiva a quê? A sentar em cima do passado? Não. Aí ele diz aqui no final do versículo 21, né? Assim o Senhor fará os reinos que tu passarás. Então, olha para frente, né? Bênçãos do passado são maravilhosas, mas não podem substituir bênçãos que ainda podemos alcançar. Não podemos viver do passado. Quem que vive do passado? É museu, né? Museu, vai lá, você está vivendo do passado, né? Tem um presente de bênção nos esperando sempre, né? Vamos olhar para trás de que jeito? Agradecido. E para o futuro, né? Com olhos de fé. Deus se agrada. Quando você tem um olho de fé, Deus se agrada, né? E aprende a ter fé. Fé é uma coisa que a gente tem que aprender a ter, né? Então, olha lá, né? Olha com fé. Deus, eu sei que o Senhor vai, né? O Senhor vai honrar, né? No sentido que é a sua obra, não é minha. Então, se é a sua, eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer pelo seu poder. E aí, finalmente, o Moisés faz esse pedido tão coitadinho, né? No versículo 23. Também eu pedi graça ao Senhor, olha lá, ele está na beiradinha, né? Tá do outro lado do rio, já é Canaã. Ele diz assim no versículo 24, Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Então, ele está orando aqui, ele está dizendo quão grande Deus é, oh meu Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, né? Eu estou feliz, eu estou vendo a sua mão, eu posso conferir isso. Aí no versículo 25, eu vou fazer um pedido, Senhor, que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano, né? Deixa eu passar, Senhor, né? É só passar ali, rapidinho, aí eu vou ver a montanha, vou ver o Líbano, né? Eu nunca vi, eu quero ver. E a resposta de Deus, irmãos, no versículo 26, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, é por causa de vocês mesmo, né? E não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste assunto. É duro, né? Você pede, e olha, ele elogiou tanto a Deus, né? Ô paizinho querido, aquela criança, paizinho querido, o senhor está tão bonitinho hoje, o senhor está tão lindo, o senhor não quer comprar aquele sapatinho para mim? Não fala mais nesse assunto. Aí a criança, mas aqui está o Moisés fazendo isso, e Deus falando um não, mas um não bem, sabe, bem firme, né? Aí no versículo 27, junto com a mão de Deus sempre tem a mão da graça. Sobe ao cume do Pisgah, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Você não vai passar. Você não vai atravessar o rio. E ele não atravessou. Mas ele não podia, pastor. Se ele quisesse teimar contra Deus, né? Nos dias que ele estava vivo ainda, ele podia dizer assim, bom, Deus ainda não me matou, né? Eu estou vivão, só tenho 120 anos de idade,
estou fortão, vou atravessar o rio, e quem é que vai me impedir? Mas ele prefere subir o monte Pisgah, ele vai fazer isso ainda em Deuteronômio, e lá de cima Deus mostra toda a terra prometida para ele. Deus deu um último pedido para ele. Olha, anima o seu substituto, anima a pessoa que vai ficar no seu lugar, não fica com essa reclamação, não fica aí, né, resmungando, isso vai, né, só desanima as pessoas. Vá lá, anima. Final aí, versículo 28, manda Josué, anima-o, né, e fortalece-o, porque ele vai passar diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. E assim ficamos nesse vale, né? Como ele dizendo, Deus falou não para mim, e nós ficamos por aqui mesmo, né? Ficamos aqui, não fizemos nada. Veja, irmãos, a humildade de Moisés em não desobedecer uma ordem direta de Deus, né? Você não vai atravessar, né? A gente tem tanto para aprender com Moisés, a humildade dele, né? Quanta coisa. Bom,